Estava aqui na ação de estarmos também, juntos adorando ao Senhor, e também vou estar ministrando. Parece que assim, ele faz tudo. Não, a gente não faz tudo, quem faz tudo é ele, amém? Mas a gente dividiu um pouquinho hoje com a Nath aqui, nossa dirigente de louvor, e por isso estivemos aqui hoje também, na direção aqui do louvor. Mas que bom, porque a direção é apenas uma forma de nós juntos como igreja adorarmos aquele que é digno de toda adoração, amém? Não tem a ver conosco, tem a ver com ele, e por isso que nós podemos nos alegrar no nosso Pai. Gostaria de saber, eu sei que tem uma pessoa que eu já conheci ali atrás, que está nos visitando, mas além da Dinorá, é isso mesmo? Além da Dinorá, que está ali, fica de pé, por favor, Dinorá. Não vou fazer você passar uma vergonha, mas dê uma salva de palmas à Dinorá. Você que está perto, dê um aperto de mão aí a essa amiga, dizer para ela que ela seja bem-vinda à casa do Pai. Eu não sei se tem mais alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez, além da Dinorá. Glória a Deus. Tem uma aqui que é visitante. Ela é da casa do Pai, amém? Ela é a ovelhinha, aleluia, aquelas que Jesus deixa para buscar, amém? Aleluia, Ele deixa aquelas que estão no aprisco segura, mas vai buscar a que está desgarrada. Esse é o nosso Pai. Glória a Jesus. Eu amo a maneira de como Deus age, irmãos, a maneira de como Deus opera. Não existe outro que nem Ele. Ninguém nos toca como Ele nos toca. Existem muitos toques que foram nos dados de abusos, que nos machucaram, nos feriram, mas o toque de Jesus nos restaura, amém? A Bíblia afirma claramente, que quando existia a lei, que nada que estava morto poderia ser tocado, porque ficava impuro. Jesus veio e quebra todos os paradigmas. Ele toca no morto e ele não fica impuro, e o morto vive. Ele toca numa mulher hemorrágica, que também era uma outra questão da lei. Em vez dele ficar impuro, ela fica curada. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus, irmãos. Como não amá-lo, como não, desejá-lo a cada dia, porque Ele nos desejou, amém? Eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã. Nós estamos na nossa leitura, no início a gente sempre costuma ficar falando, até a gente engrenar e pegar, entrar na engrenagem. Nós estamos hoje no livro de Marcos, capítulo 2 e 3. 1 e 2? Então, vê se é 2 e 3, por favor, lá não. 3 e 4. Opa. Marcos 3 e 4. Eles vão ajustar aí já. Daqui a pouco eles arrumam aí. Então estamos no livro de Marcos, capítulo 3 e 4, continuamos, até o findar desse plano de leitura. É óbvio que você não está, reprimido a ler só isso, a estudar só isso, mas como uma leitura como igreja, começamos esse ano pelo livro de Mateus, temos tido esse entendimento e temos trabalhado para que isso, seja uma disciplina nossa como igreja, uma igreja que lê a palavra de Deus. Se você quer ser fortalecido, alimentado, liberto, curado, não existe outra fonte maior do que a palavra de Deus, irmãos. É a palavra de Deus que faz isso, e é óbvio que vai além de uma leitura, é uma devoção, é uma entrega, uma ação onde você, em cada texto que você lê, que você não fique apenas de uma maneira mecânica, mas que você faça, como se diz na gíria, uma viagem para dentro da história e aplique para a sua vida, aplique para os nossos dias, porque isso é a palavra de Deus.
que eu gostaria de compartilhar nessa manhã é jugo quebrado. Diga comigo, jugo, J-U-G-O, jugo quebrado. Fale para o seu irmão, jugo quebrado. Dentro desse ponto que nós estamos falando, desse título, às vezes quando a gente olha, muitas vezes nós não entendemos primeiro o que significa um jugo. Eu já gostaria que o pessoal aí pesquisasse para mim na internet. Eu dou as tarefas assim, para eles, em cima da hora. Não deixo nada combinado com eles. Tudo é no improviso. Procurasse na internet imagem de jugo de animais. Jugo de animais. Queria que depois eles colocassem aqui para a gente no data show aqui. Diga comigo, sempre haverá, sempre existirá jugo. Muitas vezes nós queremos ficar livres do jugo, mas não entendemos que jugo se faz necessário. E é importante a gente entender, já começou a colocar, para vocês poderem entender, depois eles podem ver outra imagem. Está vendo isso aqui, ó? Vocês estão vendo aí pelo telão, aqui na frente. Quem está do lado de cá estão vendo pelos monitores. Isso, ótimo. Aquilo ali é um jugo que está unindo um boi ao outro. Quando a gente diz que sempre haverá um jugo, é porque nós precisamos entender que se faz necessário um jugo. Meu tablet fechou aqui, enquanto ele vai abrindo aqui. Sempre se faz necessário um jugo. E muitas vezes nós queremos ficar livre do jugo e achamos que estamos livres sem ter um jugo que está nos ligando. Em outras palavras, a questão é que jugo que vai estar sobre nós. Qual o jugo que vai estar sobre a minha vida e a sua vida, meu irmão? Porque sempre vai existir um jugo. E logo então a pergunta que se faz necessária é, a questão é que jugo vai estar sobre nós. Você não ficará sem jugo. Em outras palavras, você não ficará sem governo. Diga governo. Jugo é governo. Jugo é domínio. Governo. Esse é um sentido, né, simbólico. Aqui que nós estamos vendo aqui como esse animal, o jugo ou canga, consiste num instrumento de entrelaje, ligam eles. Imprescindível no trabalho agrícola tradicional utilizado para unir uma junta de bois a um carro ou a um arado, que vai arar a terra. E aí logo, você e eu precisamos entender que, como diz lá em Amós 3:3. O que diz lá em Amós 3:3? Isso mesmo, está certíssimo. Essas coisas precisam estar mais do que decoradas, precisam ter ação de princípio de verdade dentro de nós. Amós 3:3 diz, andarão dois juntos, se não tiver entre eles o quê? Acordo, diga acordo. Sabe o que o jugo faz? Faz com que haja acordo. Existe muita gente casada que não está ligada pelo mesmo jugo. Aí fica cada um fazendo uma força para um lado. Sabe o que acontece? Nenhum dos dois vão a lugar nenhum. Estou falando como expressão casado, seja qualquer outro negócio, qualquer outra forma. Andarão dois juntos, se não tiver entre eles o quê? Acordo. Mas vou te dizer uma coisa, se esse animal que nós acabamos de ver, eles estão ligados por esse jugo,
Não importa se um quer ir para a direita ou para a esquerda, entre aspas. Porque o que não importa é que alguém vai arrastar alguém. Alguém vai levar alguém. Ou então a gente vai ficar fazendo força demasiada, desnecessária. O que nós vemos no Evangelho? Muita força sendo impressa. Sabe por quê? É a minha força, é a sua força. Nós temos dificuldades de nos colocar do jugo de Cristo, nós vamos chegar lá. E por isso estamos fazendo força. E Deus fica só na posição. Olha o que diz a Bíblia. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. O que é o soberbo? Alguém cheio de si mesmo. Alguém que se acha. Me dê outra ideia. Vamos lá, vamos pegar junto. Vamos compartilhar. Qual é a ideia que você tem? Se acha melhor do que os outros? Mas o que, irmão? Fala aí. Hã? Metido? Hã? Altivo. Desprovido de humildade. O pessoal é bom aqui, o negócio é. Você já tem ouvido a seguinte afirmação: você pode tirar alguém do Egito ou da escravidão, mas a questão complexa é como tirar o Egito de dentro da pessoa. Essa é a maior luta que nós como cristãos temos vivido e vamos continuar no processo. Qual, Sérgio? A luta da minha vontade. A luta da sua vontade em não se colocar sob o jugo de Cristo, mas ter uma ideia de uma sensação de liberdade. E eu quero dizer para você, o povo de Israel viveu numa escravidão. A história da Bíblia começa em Gênesis, a criação, logo depois se segue de um povo que é, tido como povo de Deus, e Deus quer trazer um ensinamento para este povo, para que esse povo seja um exemplo, para que ele seja uma maquete de tudo aquilo que o céu estava para oferecer. Que é o livro de Êxodo, por isso que fala saída, libertação do povo de Israel, que ficou quantos anos? Isso era profeticamente, tinha sido dito sobre esse povo que ele ficaria quantos anos cativos? 400 anos, eles ficaram quantos anos? 430. Existem algumas questões, eu não quero entrar no mérito, aqui sobre esse delay aqui, de 400 para 430, estavam ali na questão de José, Pois bem, 430 anos, diga 430 anos. 430 anos, irmãos, ficou esse povo debaixo de um jugo, da onde? Do Egito, de Faraó. E você vai se lembrar bem, se você conhece a história bíblica, quando eles tentaram dar uma, dizer assim, nós não queremos ficar aqui, nós vamos sair fora desse negócio. E foram lá fazer uma reivindicação. E a ideia era de Deus, mandando dizer para Moisés, vai lá e fala para Faraó, libertar o povo. O que Faraó fez? Mais jugo pesado. Bota palha para esse povo fazer mais e mais pedra, mais e mais tijolo. Eles estão muito ociosos. Bota eles para trabalharem. Bota, porque aí da onde vem a ideia, Uma mente vazia. Quanto já ouviu dizer esse ditado, esse provérbio? Uma mente vazia é a oficina do... Deixa eu te dizer uma coisa, em parte isso é verdade. Tem conceitos que dizem assim, esvazia a sua mente. A questão é que você vai esvaziar, mas você vai encher com o quê? Porque a sua mente sempre terá um jugo. A sua mente sempre terá um governo. A questão é que governo é? É do céu ou da terra? É de um escravo ou é de um livre? Quantos estão me entendendo?
Meu irmão, existem pessoas que estão há anos na igreja. Há anos elas convivem na família da fé. Elas supostamente saíram do Egito, mas a pergunta é o quanto que Egito ainda existe dentro de nós. E aqui não é nenhuma ideia de quem é mais espiritual ou menos espiritual, irmão. Não olhe por essa ótica. Olhe por uma ótica correta. Qual é? De você mesmo, olhando para você mesmo e sendo sincero. Porque Davi vai fazer uma oração, ele vai dizer para Deus assim: Senhor, vê se há em mim algum caminho e leva-me para junto dos teus. Nem nós temos condição de ir para o caminho, irmão, é Deus que nos leva. A Bíblia diz que Ele nos tirou do império das trevas, Colossenses capítulo 3, e nos transportou para o reino do Filho do seu. É transporte, irmão, é uma ação do poder e da graça de Deus sobre a nossa vida. Mas isso é uma parte. A outra parte é, qual é a parte do jugo? Será que nós saímos do Egito, mas o Egito não saiu de nós? E não adianta a gente ficar se pesando, não adianta a gente ficar se dizendo, é verdade, Sérgio, tem mesmo. Eu sei, irmão, eu também sei o que tem dentro de mim. Por isso que só a palavra de Deus, diga a palavra de Deus. Salmo 36, verso 9, diga, é na tua luz que nós temos luz. Em ti está o manancial da vida, e na tua luz, vemos a luz. Meu irmão, debaixo da luz de Deus acende um farol, um luzeiro dentro de nós. E a gente diz, não tem como mentir para nós mesmos. A Bíblia diz que enganoso é o coração, quem o conhecerá? Mas o Senhor o conhece. Pergunta para Ele, tenha coragem de dizer, Deus, e aí? Eu quero hoje ir fazer um check-up. Como se diz, um check-up geral, um histórico geral. Como é que está o meu coração, Senhor? Como está a minha vida? Meu irmão, nós saímos de 23, entramos em 24, e se Deus nos permitir, nós chegaremos em 25, 26. A pergunta é, o que mudou em 400 anos? Ou depois da libertação dos 430 anos, o que mudou para Israel? Eu quero tomar como exemplo o povo, a história do povo de Israel na escravidão do Egito, mas também a história daquele que Deus levantou como uma figura de libertador para o povo de Israel, chamado Moisés. O povo de Israel viveu, como nós já falamos, sem querer ser redundante, 430 anos na escravidão do Egito. Deus, quando tira o povo do Egito para ir para um lugar que Ele tinha prometido, chamada o quê? Terra prometida, ou Canaã, significa um lugar espiritual, um lugar de governo, de controle, um lugar onde tem jugo e o governo de Deus, porque o povo de Israel está sob o jugo de Faraó, o jugo do Egito, de ações do império daquele tempo. Deus diz, eu vou tirar vocês, vou levar vocês para um lugar que mana leite e mel. Que leite e mel é esse, irmão? Senão a sua própria presença, o seu próprio governo, o seu próprio controle sobre o povo. Nós falamos que esse povo ficou 430 anos, o seu libertador, ou aquele que saiu, para anunciar, para propagar, falar, Moisés. Olha que interessante, você já deve saber disso. Podemos resumir a vida de Moisés da seguinte maneira: os primeiros 40 anos, diga os primeiros 40 anos, onde Moisés estava? Diga na corte egípcia. Se você não sabe da história, eu vou só mostrar para você. Moisés é um hebreu que foi criado pela filha do faraó. Vocês conhecem a história. Ele viveu nessa corte egípcia quantos anos? Diga 40 anos. Diga, Moisés não tem uma mente escrava. Isso é a primeira parte. Os primeiros 40 anos da vida de Moisés fala de uma mente livre, não uma mente escrava como tinha
o povo de Israel que ficou naquele cativeiro, naquela ação, naquele governo, 430 anos de idade. Diga a segunda parte dos 40 anos da vida de Moisés. Sabe onde foram? Diga, no deserto. No deserto da onde? De Midian. O que ele ficava fazendo lá? Apacentando o rebanho. Diga, Moisés saiu da corte egípcia porque tinha uma mente livre para libertar dos cativos de 430 anos. Na passagem desse processo, Moisés começa a ouvir Deus e entender Deus. Você vai ver que em Êxodo capítulo 3, Deus se revela para ele, se eu não me engano, lá na sarça que ardia, naquela árvore que queimava, e ele fica surpreso de ver uma árvore queimar e ela não se consumir. Madeira queima, sim ou não? Folha queima, sim ou não? Como é que aquela não queimava? E Moisés, espantado com aquela visão, ele vai se aproximando e Deus fala com Moisés. Diga, Deus fala com Moisés. Deus fala para Moisés: Moisés, tira a sandália dos teus pés e vem para cá, porque a terra onde tu pisas é terra. A gente fica às vezes nesse misticismo, no sentido vazio. O que Deus está provando para Moisés? Irmão, Moisés, ele foi criado numa corte egípcia. Diga, corte egípcia. Diga, os seus pais, os seus mentores, aqueles que seus cuidadores eram pagãos. Diga, pagãos. Então eles tinham valores, conceitos de paganismo, de alguém que fala com deuses. Tanto é que as 10 pragas são 10, confrontos de Deus para os deuses do Egito. As 10 pragas são confronto aos deuses do Egito. Escute o que eu vou falar para você. Moisés, embora não tinha uma mente escrava, ele tinha uma mente pagã. Quando Deus da sarça diz para ele: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra onde tu estás é santa. Meu irmão, eu vou te dizer uma coisa. Eu não conheço nenhum outro Deus, se é que a gente pode dizer assim, porque para mim não há. Eu não sei se para você, para mim não há. Mas digamos que existe a construção de outros deuses. Eu não conheço nenhum, sequer, que é capaz de descer a uma graça de trocar conosco. Olha o que Deus vai falar para os profetas. Ei, você está com dúvida? Você está aí numa guerra? Vamos entrar num pleito. O que é um pleito? Não é um confronto? Eu me permito ser confrontado por você. O que você quer saber? Traga as tuas razões. Não foi isso que ele falou para Jó? Ô Jó, onde estavas quando eu criei o céu e a terra? Jó, tu sabe onde o vento faz a curva? Tu sabe onde o vento faz a curva, irmão? Tem gente que fala assim, pô, ele faz a curva ali, né? Não sei o que, lá no Nordeste para a África, não sei o que. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Sabe o que Deus faz? Meu irmão, aquilo que Deus está falando para Moisés é um símbolo de paganismo, mas Deus tem uma ideia para mostrar para Moisés. Eu vou mostrar para você o que está falando com você, é um Deus. Mas é um símbolo de pagão, meu Deus, está amarrado, repreendido. Deus desce uma dimensão para dizer: Moisés, eu quero que você entenda que eu sou um Deus. A partir daquele momento, Moisés para e fala assim: eu sei. Por isso que Moisés tira a sandália dos pés. Porque quando você ia estar diante dos deuses, você tirava e reverenciava como sandália nos pés, dizendo assim: eu sei que você é Deus e eu me entrego para você. A pergunta é, às vezes nós não somos mais pagãos, mas será que nós temos uma consciência de responsabilidade, dizer assim: caramba, quando Deus fala eu me submeto? Ou Ele fala, eu digo: estou nem aí para você.
Porque quando Deus falou com Moisés, tira a sandália dos teus pés, Moisés entendeu, uau. Eu não estou inventando, irmão. Depois, se você quiser, você pesquisa lá, dá um Google. Hoje o negócio é dar um Google. Dá um Google e pesquisa lá, procura lá. O arqueólogo, nosso irmão Rodrigo Silva. Ele tem lá no museu que ele está montando em São Paulo, eu não sei como é que se chama isso, uma placa aonde mostra toda essa figura que eu estou falando para você, que né, menciona essa ideia dessa passagem de Êxodo capítulo 3. Uma figura de um Deus com a mão, acho que num cabelo, se eu não me engano, não sei se eu estou misturando as estações aqui, e a figura de alguém abaixo com as sandálias nas mãos. Isso está demonstrado, isso é matéria, isso é algo que foi feito, isso foi descoberto, isso foi escavado, isso está no museu que ele está criando lá em São Paulo. Isso é um achado arqueológico. Exatamente, é um achado arqueológico. E você pesquisa lá, dá um Google lá depois, alguma coisa nesse sentido aí, sabe? Ele fala sobre isso. Eu falei, uau, que coisa fantástica. Então aqui eu não estou fazendo invenção, entendeu, irmãos? Mas olha o nível da dimensão que Moisés, sabe, quando está ali diante da sarça, ele ouve aquela voz, tira a sandália dos teus pés, e foi, Deus está falando. Só que agora ele não é um Deus, ele é o Deus. E Moisés, a partir daquele momento, ele entende que existe um Deus único, que não é o Deus dos seus pais, não é o Deus mais, sabe, daquilo que a cultura ensinou, falou, mas é um Deus que agora ele está diante dele, que ele está pasmo diante daquela visão de uma sarça pegando fogo e não se consumindo. E os outros 40 anos, como eu falei para vocês, no deserto de Midian, apacentando o rebanho, era Deus fazendo o quê? Desconstruindo uma mente que era livre, porém ela tinha um jugo, um governo pagão de outros deuses, de outros conceitos. Então, os primeiros 40 anos, ele estava na casa, na corte egípcia, uma mente livre, ele sabia muito bem, sabe, sobre as artes, sobre a capacidade, ele foi, sabe, munido de ferramentas, de capacitação, então ele não se via jamais como um escravo. O povo de Israel, mesmo saindo do Egito, 430 anos, eles passam no deserto, pensando na escravidão. Sim ou não? A Bíblia diz que eles, depois de estarem livres, estavam sentindo saudade de quê? Cebola e mais o quê? De pepinos? Para de... Não quero pepino na minha vida. Irmão, eles tinham saudade de tempero. Olha como é que as coisas estão atreladas a desejo. Eu tenho saudade de quê? Cebola. Isso remete ao quê, irmão? Sensações, vontades. Cuidado com as sensações e as vontades. Por isso que na tentação de Jesus, Mateus capítulo 4, Jesus vai dizer, nem só de pão, não é essa sensação que eu preciso. Eu preciso da sensação verdadeira, mas eu preciso de toda a palavra que procede da boca de... Se você se deixar ser guiado pelo jugo do desejo e da vontade, você terá o resultado daquilo que você sujeitou e submeteu. Os próximos 40 anos no deserto foi o treinamento de Deus na vida de Moisés. Desconstrói. Eu sei que você é um livre, você se acha, né, alguém muito preparado, mas esse preparo que tu tem, ele serve até em parte. Agora eu vou te preparar. E o deserto foi a casa, a forma daquilo que Deus estava querendo ensinar para o propósito dele. Diga propósito dele. Diga, Deus vai desconstruir o que ele não construiu. Você vai espernear, que nem criança. Você vai se debater, você vai espraguejar, você vai fazer qualquer coisa. Jesus disse, nós não estamos lendo Mateus, acabamos de ler Mateus, então, irmã, você lembra que em Mateus capítulo 16,
Pedro disse para Jesus: Jesus, ainda que todos te deixem, eu não. Tu vai ver o quanto que esse cara é influenciador. E a Bíblia vai dizer em Mateus que todos também concordaram com Pedro. Não foi isso que você leu na palavra de Deus? Acabamos de ler, irmão. Está bem fresquinho na nossa mente. Todos concordaram, nós não te deixaremos. Jesus, quando é preso, ele disse: todos vocês vão me abandonar. Todos vocês vão me abandonar. Aconteceu sim ou não? Pedro falou: eu morro por ti, Senhor. Jesus disse para ele: antes que o galo cante o quê? Você me negará. O Augusto Cury fala que Pedro passou a partir daquele dia, da negação, da terceira negação. Ele tinha a síndrome do galo. Toda vez que ele via uma galinha no prato, ele desesperava. Você pode achar que isso é uma brincadeira? Meu irmão, nossa alma é cheia de registros. Por isso, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você vê. Não é possível ser isento, dizer assim: eu ouço, mas não entra nada. Eu vejo, mas não entra nada. Seja responsável. Eu quero ver, quero ouvir, isso é problema meu. Então seja macho e seja macha. Só não seja marcha lenta. Porque a gente fica tentando se enganar. Não, eu sou... é nada, irmão. O mundo dos sentidos, ver, ouvir, sentir, cheirar, provar, irmão, é muito forte. Bota forte nisso. E eu quero dizer para vocês, deixa eu caminhar, meu Deus do céu. Agora, 40 anos na corte, 40 anos no deserto, agora 40 anos conduzindo o povo hebreu à terra prometida. Só os 40 anos de treinamento foi suficiente, irmão, para Moisés passar 40 anos com um povo na cola dele, falando, dizendo: cadê Deus? Estou com fome. Deus traz o maná. Eu não aguento mais comer maná, pão, essa bolota de gosto de mel. Estou de saco cheio de comer pão de mel. Deus falou: manda codornizes. Meu irmão, choveu codornizes. Codorna. Choveu a ponto deles comerem e ficarem enfaixados. Sabe quando você come um negócio e fala: caramba, por que eu comi isso tudo? Desejo. Você acha que vai saciar, é só na hora. É que nem a primeira transa, é que nem a primeira droga, é que nem qualquer outra coisa. Você come, você prova, e daqui a pouco você fala: Se você não aprender a controlar seus instintos, você está ferrado. Por isso a cultura grega está impregnada. Está pensando que isso é novo? É uma cultura, irmão. É o que está impregnado na mente, nas emoções das pessoas. Se eu fizer isso, se eu fizer essa vontade aqui, eu vou me satisfazer. É isso mesmo. Eu peito Deus mesmo. Vai fundo. Teve muitos que já também fizeram. Agora, seja forte. Irmão. Seja que nem Paulo. Vou perseguir mesmo. Ele achava que estava fazendo a vontade de Deus, aí Deus aparece para ele lá no caminho de Damasco. Ô Paulo, dura coisa é para ti recalcitar contra os aguilhões. Meu irmão, é como se estivesse murro em ponta de agulha. Foi que Jesus falou para Paulo. Quer ir fundo? Seja intenso. Eu gosto de gente intensa. As piores religiões são aquelas mais light, mais zen. Estou sem querendo brincar com nada. Cada coisa tem sua responsabilidade. Mas estou querendo dizer o quê? Irmão, não tira muito você. Agora vai por um negócio pesado. Vai fundo. Vai para armar magia. Ali, ou tu conhece e vai saber quem tu está servindo, ou tu vai dizer: eu não quero isso nunca mais para a minha vida. Porque ali é o confronto. Não tem só conceitozinho, ali tem prática, tem realidade. Serve ou não serve? Os outros 40 anos conduzido o povo hebreu foi na passagem, ali para a terra prometida. Os primeiros 40 anos eram uma mente que tinha uma estrutura nobre e não escrava. O segundo era
a quebra das estruturas humanas, humanista, elevando a dependência de Deus, o ensinamento, a sua maneira de agir, significa a maneira de Deus. Foram os segundos 40 anos. E a terceira, agora, é que vamos para a prática. Diga comigo, a escola é boa, mas para ser aprovado, tem que ter prática. Tem muita gente que é grande teólogo, mas pouquíssima coisa de prática da vida cristã. Tem que ir para a prática. Deus falou para Moisés, você tem uma mente nobre, isso é muito bom. Você não tem uma mente escravizada. Leva ele para o deserto. Esvazia, Moisés. Diga, esvazia, Moisés. Diga para o seu irmão, se esvazie, irmão. Se você não se esvaziar, Deus não pode te encher. Tem muita coisa misturada dentro de nós. A vida cristã está cheia de mistura. E a gente fica se perguntando, por que isso não acontece comigo? Porque tem divisão de deuses dentro de nós. A gente faz concessão. Isso aqui é bom, isso aqui é... Esvazia. Se não for da maneira de Deus, não vai prestar. Você pode até se iludir, se enganar. Beleza. Temor para Mateus capítulo 7. Por que diz-me Senhor, Senhor? Apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? Iniquidade. Segundo o irmão pastor Rafael que compartilhou isso. É fazer a minha vontade como se fosse a vontade de Deus. E igreja e religião é bom para isso. Iniquidade é a gente fazer o que Deus disse para a gente não fazer e a gente fazer, achar que estamos fazendo para Deus. Sei que isso é papo complicado, isso é um papo cabeça, a gente precisa ter entendimento do que a gente está falando, e eu sei que é muito rápido para a gente mergulhar dentro disso. Então, foi os outros terceiros 40 anos, foi a prática do aprendizado da escola com Deus no deserto. Diga comigo, o Evangelho não é só teoria, não é só o evangélico histórico religioso, mas é uma experiência de vida, ou uma experiência vivida. Diga experiência, diga discipulado. Se você não sujeita e tem jugo sobre a vida, não coloca a sua vida debaixo do jugo de alguém, você não tem discipulado. Por isso Jesus vai dizer, Jesus é o cara que mais amou a humanidade, sim ou não? A prática foi que Deus deu o seu único filho, o próprio Deus se esvaziou para amar a humanidade. Agora pergunto eu para você, aonde está a ideia de que a aceitação tem que ser de qualquer jeito? São culturas que estão impregnadas na nossa mente, que a gente confunde a aceitação com qualquer outra coisa. Meu irmão, não tem ninguém mais que aceita a nossa vida como Jesus, amém? E a igreja deve ser o sinal de que as pessoas são aceitas. Ser aceitas é uma coisa. Deixar ou achar que o fato da gente aceitar essa pessoa é do jeito ou da maneira que ela acha que é outra coisa. Porque Jesus mesmo vai dizer, quem comigo não ajunta, Deus é um Deus definido. Deus não quer que ninguém o sirva por obrigação. Mas Deus quer que você tenha consciência. Por que você o está servindo? Por que você se coloca debaixo deste jugo? Por quê? Porque meu pai disse, minha mãe disse, porque a religião disse. Isso é o histórico. E a sua prática, sua experiência, está onde? Tem gente, se você perguntar assim, você é o quê? Eu sou cristão. Desde que eu nasci, vendo da minha mãe, eu sou cristão. Você pode ter nascido numa estrutura cristã, seja ela católica, seja ela protestante, seja ela espírita, seja ela de qualquer outra ordem. Mas o que vai fazer você ter uma realidade é experiência, diga experiência. Uma prática, um discipulado.
Diga comigo, a vida de um cristão deve ser sempre cheia de entusiasmo. Ai, Sérgio, vem com essas histórias. Quero provar para você porque que a vida de um cristão deve ser sempre cheia de entusiasmo. Sabe qual é a ideia da etimologia da palavra entusiasmo? Essa palavra vem da ideia do grego, eutosiasmo, E-N-T-O, e assim vai por diante. Significa ter um Deus interior, ou estar possuído por Deus. Diga, um cristão é alguém entusiasmado. Por quê? Porque ele é alguém que está dominado, controlado, governado por Deus. Posso ouvir um amém? Então amanhã, quando você acordar e olhar para os seus boletos, olhar para a sua realidade, olhar para os seus confrontos, diga, eu tenho entusiasmo para enfrentar cada uma dessas batalhas, porque eu tenho Deus que está dentro de mim e que me governa. Eu não olho para os números e desespero, eu digo, Deus, como nós vamos resolver isso? Eu preciso muito da tua ajuda. Eu preciso muito da tua orientação. Eu preciso demais, sabe, do teu bálsamo trazendo controle para minha alma, para que eu não vá ao desespero. Irmãos, existe gente safada que está endividada até e continua vivendo, continua dando golpe nos outros, continua enganando os outros. A pergunta é, como é que essas pessoas vivem? Você ficar devendo um irmão R$5, você fala, meu Deus do céu, não paguei R$5. Imagina se Jesus me chamar hoje, chegar lá em cima e falar, desce, acerta com a Bianca teus R$5, senão tu não sobe. Ai, meu Deus do céu, a gente vai para essas matemáticas, sabe? Mas assim, mas isso faz uma responsabilidade, um temor, irmão. Nós precisamos ser uma igreja que tem que desenvolver temor. A gente não pode dever o outro, ou, sabe, falar mal da vida do irmão, dizer sobre o irmão, dizer sobre qualquer outro líder, qualquer outro pastor. Estou ainda aqui nas figuras, nos icônicas, né? Pastor, porque estão sempre mais em evidência, mas falar sobre o irmão, irmão. É a igreja, é você, é o corpo. Por isso eu vou te dizer uma coisa, irmão. Se você no dia do acerto da conta, que nós vamos comparecer diante de Deus, cada um de nós, e a Bíblia diz que nós seremos julgados, diga julgados, pelo que falamos e pelo que fizemos. Não vá me dizer, culpa foi do Sérgio, esse sangue não vai pesar sobre a minha cabeça, porque nós temos dito e orientado a você, se você tem um problema com o seu irmão, vá a ele e resolva. Não carregue esse negócio. Como diz o outro, o lugar que tem mais coisas assim, desespero ou sonhos, sabe, se chama cemitério, túmulo. Lá tem muitos e muitos sonhos que não foram realizados. Lá tem muitos e muitos perdões que não foram dados. Lá tem muitos e muitas, sabe, sensações de por que eu não fiz isso. Quantos estão me entendendo? Então, alguém ser entusiasmado pode ser descrito como alguém no estado de excitação da alma, quando esta experimenta uma paixão excessiva. Oh, Jesus amado, eu sou um cara apaixonado por Cristo, irmão. Às vezes eu estou numa guerra que você não faz ideia, irmão. Para com essa ideia, sabe, super alguma coisa. Irmãos, somos tudo igual. Pressões na alma, mas meu irmão, quando eu chego aqui na casa do meu pai junto com vocês, eu fico entusiasmado demais de ver vocês. Senhor, obrigado mais um dia que o Senhor me deu a oportunidade de estar com esses irmãos. Tem gente hoje que eu estou sentindo falta, tiveram dificuldades, limitações, tem gente viajando, né? Eu sinto falta dessas pessoas. É porque você é líder, você está querendo fazer um joguinho. Meu irmão, se fosse para fazer um joguinho, já tinha deixado vocês há muito tempo. Eu tinha feito a minha vontade, eu estaria num lugar calmo, cantaria aquela música, calmo, sereno e tranquilo. Eu estou com vocês por causa de um propósito. Aleluia.
E esse propósito me sustenta estar junto com vocês, e sou sustentado por vocês, pelas palavras, pelo ânimo, pela coragem, até pelas raivas. Raiva não, sou crente, crente não tem raiva, tem outro negócio qualquer. Ah, Jesus. Irmão, foi ninguém que te salvou daqui não, irmão. Quem te salvou foi teu Salvador, o teu Senhor, o santo, o puro, o justo, que se deu pelos injustos. Não acho que alguém aqui é digno dessa salvação, irmão. Só Ele é digno da salvação. Quando Pedro entendeu que não era o amor dele por Jesus, mas era o amor de Jesus por ele, ele aprendeu a lição. Não é o amor de vocês, supostamente, que faz a gente estar entusiasmado. O amor dele me faz estar entusiasmado. Mesmo olhando os confrontos, mesmo olhando para as situações. Davi viu num gigante uma oportunidade. Às vezes a gente vê nos nossos gigantes um desespero. Olhe para o lugar certo. Olhe na visão certa, com a lente certa. Diga, quebrar o jugo. Que tem a sua expressão na origem bíblica. Significa libertar-se de uma opressão, de um fardo ou de uma situação de submissão. O jugo, nesse contexto, representa um símbolo de escravidão ou sujeição a algo ou alguém. Logo a gente vai dizer, então, o que significa o jugo na palavra de Deus, Sérgio? Além do seu significado literal, como nós acabamos de ver, o conceito de jugo também aparece em muitas escrituras como metáfora, um simbolismo de escravidão ou de servidão. Jeremias 28, verso 2, diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo, quebrei o jugo do rei da Babilônia. Quebrei o governo que estava do rei da Babilônia sobre vocês. Babilônia era um lugar terrível. Muitos comparam o Rio de Janeiro com Babilônia. Sabe o que é Babilônia? Você compra e se dá a vender, tudo. Tudo você compra. Os lugares, eu estou falando historicamente, os lugares litorâneos são os lugares mais que nós vivemos guerras espirituais. Porque é guerra de poder, irmão. É guerra de dinheiro, é guerra de sensualidade. Olha, você vai em algumas cidades, no nosso Brasil, embora isso está meio complicado por causa da globalização, mas você vai dizer assim, rapaz, parece que eu estou em outro lugar no mundo. Você chega no Rio de Janeiro, irmão, isso aqui é uma cidade muito gigante mesmo. Não fique achando que você pode estar nessa cidade de qualquer jeito, porque eu vou te dizer, irmão, tem um gigante aqui, mas não se apavore com o gigante, olha a oportunidade. Deus diz para Davi, eu vou entregar ele na tua mão. Olhe na visão certa, mas não fica desprezando não, tem gigante grande aqui, tá? Ah, mas em outras cidades não tem? Tem, irmão. Você entende o que eu estou falando, amém? Sem querer ficar aqui puxando a sardinha, Rio de Janeiro. Oh, meu Deus do céu. Outra passagem, Jeremias 30, verso 8. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço e quebrarei os teus canzins e nunca mais estrangeiros farão escravo este povo. Está dentro de um contexto. Quebrarei o jugo que está onde? Sobre o teu pescoço. Pescoço é o lugar que faz você se curvar. Isaías capítulo 1, verso 9, vai dizer que o quê? O governo estava sobre os seus 1:9, não é isso? 9:1. 9:1. O governo estava sobre os seus ombros. E profeticamente estava dizendo, ele será chamado o quê? Não lembro? Pai amoroso, conselheiro. O que diz mais lá, meu? Faltou aqui agora. Maravilhoso conselheiro, Deus forte. Aí, ó, já botaram, ó. Porque o menino nasceu, o governo está sobre os seus, e ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da governo. Tem governo, diga, tem governo. A pergunta é, qual o governo está sobre ti?
Se for governo do Sérgio, mete o pé rápido, irmão. Só serve se for o governo de Cristo. Qualquer outro governo que não for de Cristo. Agora, falei para vocês, seja responsável. Se não for o de Cristo, será outro. Segundo o Evangelho de Mateus, São Mateus capítulo 11, verso 28 a 30. Jesus vai chamar todos os oprimidos. Nós já estamos falando depois do nascimento de Jesus. Jesus vai fazer um convite para aqueles caras, para aquelas pessoas, para aquela sociedade. Ele vai dizer: venham para mim todos vocês que estão cansados de carregar o peso do seu fardo, e eu lhe darei o quê? Descanso. O problema é que a gente quer ficar não ter mais, fardo, e não ter mais jugo. Digo, sempre haverá fardo e jugo. Se contarem um outro evangelho para você, irmão, mentiroso. Como o próprio João Batista pregou, Jesus diz: raça de víbora, vocês são mentirosos. Para de ficar aliviando o que o evangelho não alivia. Para de ficar fazendo concessão com aquilo que o evangelho não faz concessão. Aceita qualquer um, aceitamos, até porque nós fomos aceitos. Mas não venha conversar conosco se não for debaixo da orientação do discipulado de Cristo. Porque Jesus, ele recebe a todos, mas não permite que todos fiquem de qualquer jeito. Isso não faz de ninguém melhor aqui. Se já existe um jugo de Cristo na sua vida, faça com que teu jugo seja colocado sobre o outro. E facilite para que as pessoas caminhem num caminho aonde elas serão guiadas e governadas pelo Cristo e não pela igreja. Não pelo sistema, não pelo CNPJ, mas pelo Cristo Rei vivo, poderoso, amoroso. De carregar o peso de um fardo, e eu lhes darei descanso. Carreguem a minha carga e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão o quê? Descanso para as suas vidas. Diga descanso. Nós já nascemos em berço de descanso. Já diz o hino da nossa nação. Descansando em berços. Onde está isso, meu Deus do céu? É profético. Já estava apontando para Jesus, irmão. A gente fica tentando botar outra coisa no lugar, é o que dá. Ai, para as suas vidas. Porque a minha carga, diga, o meu jugo, é suave, e o meu fardo é leve. Irmão, escuta só. Quando alguém era chamado para ser discípulo de alguém, cara, os caras que eram discípulos, eles ficavam entusiasmados demais. Sabe por quê? Aquele discipulador era alguém que ele admirava, respeitava. Ele diz: eu vou estar debaixo do jugo dele. Eu vou estar debaixo do governo dele, e o que ele tem a ensinar, o que ele tem para passar, são coisas espetaculares. As pessoas ficavam animadas, encorajadas. Quando a gente diz: vem para Cristo, você vai estar debaixo do jugo dele, você tem que dizer o quê? Jesus vai me ensinar, Jesus vai me treinar, Jesus vai me capacitar, sim. Jesus está me treinando para eu ser que nem ele, yes! Isso te encoraja ou não? Isso desafia? Uhum. O que significa tomar sobre nós o jugo de Cristo? Diga comigo: cumprir humildemente a vontade dele e permitir que ele oriente e dirija nossa vida. Aqui está, irmão. Olha para mim, por favor. O que é tomar o jugo de Cristo, Sérgio? Ser alguém humilde, alguém que se esvazia, alguém que está dizendo: eu não quero mais a minha vontade. Para dizer isso, você tem que entender que a tua vontade já não serve mais. Enquanto você não entender que a tua vontade não serve, continua fazendo a tua, irmão. Talvez um dia você vai encarar a verdade e vai dizer: isso não serve. O problema é que nós nos enganamos. Nós viemos para a consciência cristã e evangélica e ficamos satisfeitos.
quando nós aliviamos a nossa consciência com um monte de regras que a gente faz. Você quer ver onde a igreja está confundindo um monte de coisa? Vou te dar um exemplo. Socorrer os pobres necessitados é bom? Diga é bom. Mas isso é um princípio do Evangelho, isso não é o Evangelho. Isso se chama filantropia. Tem muita gente que faz isso muito melhor do que os protestantes. Legião da Boa Vontade? Recebo ligação várias vezes. Só pode ajudar? A gente já ajuda uma obra. Mas olha só um pouquinho, é só um leite. Sabe o que eles fazem? Ajuda um monte de gente. Tem gente que estuda, filhos de protestantes que estudam lá nas creches da Legião da Boa Vontade. É ruim? Não, não é ruim, irmão. Não é ruim. Ajuda as pessoas, socorre as pessoas, mas isso não é Evangelho. Diga Evangelho. Muda, transforma o cidadão. Se a minha vida e a sua vida não têm sido transformadas, irmão. Ai, Jesus, que nós estamos sendo, hein? Julgo está ligado a governo. Estamos ligados a qual governo? Quem nos governa? Nossos pensamentos são governados pelo quê? Romanos capítulo 12, verso 2 diz: não vos conformeis com a presente era. Em vez disso, transformai-vos pela renovação da mentalidade, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga experimentar. Metanoia. É a palavra que aparece no original. Metamorfose. Já dizia o profeta Raul Seixas, metamorfose ambulante. Ele era um profeta. Da onde eu não sei. Quer dizer, eu sei. Mas não sei. Porque profeta é aquele que anuncia. Ele cantou, e uma multidão de gente na época, na geração, cantou: eu nasci há 10.000 anos atrás. Você acha que é só música? Sabe o que ele está propagando? Uma cultura. Quem é que nasceu há 10.000 anos atrás e continua até hoje? Se a Bíblia vai dizer que ao homem está previsto morrer uma só vez e depois disso cessa o juízo. Ninguém morre e depois fica reencarnando. Ele estava propagando o quê? Uma cultura espírita. Vai ver quem é a fonte de Raul Seixas, que é a mesma dos seus Beatles. Mas o que você está falando, Sérgio? Eu estou falando só de que a gente precisa estudar, irmãos. Estava vendo o padre, ontem eu e a Cíntia, José Eduardo. Irmão, um padre senta e bate palma, para não ficar envergonhado. Estudioso. A gente é da era do Google. Acha que estuda pelo Google. Não se informa, vai até uma parte e diz que sabe tudo. Não debruça em nada. Vai saber quem é o Crow, que foi o inspirador, o mentor dos Beatles e tantos outros ícones. Paulo Coelho. Vai lá, estuda e vai ver quem ele é. Você vai achar que crente gosta de ficar fazendo teoria da conspiração. Ok. Cada um é livre para estudar e pensar e avaliar o que quiser. Mas deixa eu terminar completar assim minha ideia. Se não tiver metanoia, transformação. Essa declaração envolve os crentes que não devem se conformar com este mundo. Diga, não se conforme com este mundo. Mas devem o quê? Se transformar. A palavra que aparece aqui no original é metamorfó. Significa mudar de forma. Mude sua forma. Transforma. Transfigura-se. A aparência de Cristo foi mudada e resplandecia com um brilho divino sobre o monte da transfiguração. Aquilo já apontava para o Cristo ressurreto. Quando ele lá no monte da transfiguração aparece Elias, Moisés e Jesus. Pedro diz: uau, que visão é essa? Vamos fazer uma tenda. Uma para ti, Jesus, uma para Moisés e uma para Elias. Vamos ficar por aqui. O céu se rasga
e fala: Pedro, cala essa boca. Linguagem de hoje. Para ser meio Silas Malafaia, vai calar essa boca, seu estrume. Uns profetas mais assim, mais invocados: cala essa boca, seu tapado. Seu... Cala essa boca e ouve ele, rapaz. Logo depois Jesus diz: é necessário descer para o vale. Tem que subir para o monte, mas tem que descer para o vale. Aqui entra a minha parte e a sua parte, irmão. Nós estamos sendo a igreja há muitos anos que se prepara para subir o monte, para estar com Deus. Glória a Deus. A gente precisa de consagração. Amém? Mas a gente precisa descer para pregar para as pessoas que estão nos vales. Ontem eu vi um filme, por acaso eu e Cíntia, uma parte Felipe também viu. Como é que é o nome do filme? Jesus alguma coisa. Que é, para surpresa, é o cara que é o cara do The Chosen. O artista do The Chosen. É baseado em fato real. Hã? De hippie. Já viu? Cara, que maneiro, mano. Eu desconhecia. Avivamento na Califórnia, irmãos. Milhares e milhares de hippies se converteram ao Senhor. Naquela década, que era paz e amor. Cara, falei: uau, precisamos descer do monte e ir para o vale, irmão. Sabe o que acontece? Se a gente não fizer isso, a gente, da transformação, pela renovação da mentalidade, nós não vamos poder experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É pela experiência que você experimenta. Tem muita gente que não tem nada de teologia, mas se você falar assim: Deus é verdadeiro, ele diz: é. Eu não consigo nem entender Deus, mas ele existe. Eu não sei explicar Deus, mas ele existe. Ele já se revelou para mim. Foi ele que me tirou dessa opressão. Foi ele que me tirou dessa identidade deturpada. Sabe qual é o meu problema, o seu problema? Nosso problema não está na teologia de gênero. Está na teologia de identidade. Na hora que a gente entender o que é uma identidade em Cristo, isso se resolve. Estou falando para você. Isso se resolve. A gente volta pro projeto. A gente volta para o modelo que Deus inspirou e quis e fez. Amém? Para ir terminando, eu não tenho... ia falar aqui sobre a construção da mente. O tempo já foi demais. Diga: jugo de Cristo. Olha o que diz a palavra: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu os farei descansar. Essa ideia é uma autoridade investida em Cristo. Este convite vibra cheio de oportunidade. Posso ouvir um amém? Todos que estão cansados, homens cujos esforços fatigantes para alcançarem descanso espiritual, não aliviaram o fardo das obrigações criadas pelo homem. Todo mentor, todo, como se fala mesmo a palavra, meu Deus do céu? Acabei de dizer, alguém que está ensinando um discípulo, todo mestre, todo rabino, era alguém que tinha sobre o seu governo suas maneiras. Por isso Jesus vai falar para eles, eu não tenho tempo de ler, vou só comentar. Vocês são aqueles que criam um monte de regra, mas nem com o dedo vocês querem remover de vocês mesmos. Vocês são aqueles, olha a forma como é gigantesca, é gritante mesmo, é proposital. Vocês são aqueles que coam um mosquito, sabe por quê? Na cultura deles, mosquito era um animal impuro, um inseto. Jesus vai dizer: vocês são aqueles que coam um mosquito, mas engolem o quê? Meu irmão, um mosquito para um camelo é gigantesco, hein? Sim ou não? É Jesus querendo chocar a gente. Cara, vocês são bons de coar mosquito, mas vocês engolem camelo pra caramba. Lembra que outros dias atrás eu falei que o pastor começou uma reunião botando a Globeleza entrando no meio do telão. Todo mundo se escandalizou.
Aí o pastor virou e falou assim, e quando entra a Gobeleza lá na sua casa, você tira ou deixa? Não, na minha casa é diferente, é? Por que a gente tem um conceito para dentro da igreja que não é o conceito que a gente tem para dentro da nossa casa? Será que a gente está fazendo concessão demais? Será que quando chegava aquela cena do filme eu passava e alguns já não passam mais? Eu já sou crente, já tenho esposa mesmo. A gente acha que isso aqui não está entrando nada, não está entrando nada. Mas tem gente, cara, isso é muito radical. Poxa, quem dera. Estou querendo ser. No dia que eu considero que nem Jesus, irmão, vai funcionar direitinho. E não vai ser só o crentão. São os esforços fatigantes. E era que Jesus estava ensinando. Eles colocam coisas pesadas sobre vocês. Saiam desse jugo. Eu vou mostrar um jugo para vocês, novo. O meu jugo é suave. Ele não disse que não tinha. Ele diz, o meu fardo é leve, mas tem fardo. Tem compromisso, tem responsabilidade. Crente que não tem responsabilidade, não está debaixo do jugo de Cristo. Eu lembro das primeiras vezes que o pastor me chamou na igreja para uma conversa. E eu novinho na fé. Novo na fé é às vezes assinatura para dizer assim, eu peco porque eu sou novo. Eu vacilo porque ainda não sei alguma coisa. O pastor me chamou e falou assim, vem cá, meu filho. Você sabia que tem um monte de jovem olhando para você? Eu falei, hein? Quem disse? Ele falou, eles conheciam a sua vida, agora conhecem você, eles percebem que existe uma nova mudança, uma natureza diferente, sei lá, alguma coisa aconteceu, eles estão tudo de olho em você, ainda que seja por curiosidade. Eu falei, eu não quero saber disso não. Não quero que ninguém olhe para mim. Ele falou, não. Eles estão olhando para você por aquilo que Jesus fez em você. Eu falei, eu sabia o que Jesus tinha feito em mim. Eu falei, começou. Graças a Deus pela vida daquele pastor, que ele me ensinou logo cedinho na vida cristã a ter responsabilidade daquilo que eu falo, daquilo que eu ajo. Tem um monte de crente que diz assim, eu faço mesmo, o problema é meu. O problema não é meu, o problema é nosso. Porque a tua vida se escandaliza, teu irmão escandaliza uma sociedade. Deixa eu te dizer uma coisa, se tu gosta de beber, bebe na tua casa, irmão. Tu está livre para falar com Deus? Acha que está tudo certo? Que não tem nenhum problema? Bebe na sua casa. Porque tem gente que vai passar, vai ver você bebendo, vai dizer, que crente é esse? Hein? Você pode ver, todas as religiões, todo mundo pode fazer qualquer coisa, pode ou não pode? Mas os crentes, tu vê tu tomando uma cervejinha, não é crente não. Ainda mais dentro da nossa cultura no Brasil. O que eu estou querendo mostrar para vocês, irmãos? Eu estou querendo mostrar para vocês um crentesco? Não. Eu não estou dando conselho para você beber, ok? Você tem que ter responsabilidade. Sobretudo diante de Deus e sobretudo diante do próximo. A Bíblia diz, se o teu olho te faz pecar, arranca fora e joga fora. Estou falando olho. Entende? O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Você é responsável por aquilo que você gera. Se você está falando que você é de Cristo, as pessoas vão querer saber o que tem de Cristo em você. Seja responsável. Tem gente que é fraca, diz, como Paulo vai dizer, tem gente que diz que acha que não pode comer carne, não come perto dele. Mas é mentira, é falso, não come, ele se escandaliza. Não faça isso perto daquele irmão. Isso está lá em Romanos capítulo 14, mas deixa isso para outro momento. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Posso ouvir um amém? Porque sou manso e humilde de coração. Tomai o jugo sobre vós. O meu jugo é uma metáfora judia relacionada com a disciplina e discipulado. Ponha seu pescoço sob o jugo e deixe a sua alma ser instruída. Ponha seu pescoço sobre o jugo e deixe a sua alma ser instruída. É isso que Jesus está dizendo. Você quer aprender? Ponha o jugo. Fica ligado comigo. E ponha a sua alma debaixo
de uma instrução. Só Cristo é o professor que, através da sua pessoa e da obra, pode instruir os homens em relação ao Pai, amém? E dar-lhes o descanso para as almas, que é a sua própria essência da verdade, da verdadeira experiência espiritual. Um descanso envolvendo remoção da culpa do pecado e posse da vida eterna. Posso ouvir glória? Por isso ele vai dizer: meu fardo é leve. As obrigações envolvidas no Evangelho são benditas, e com o jugo vem também a força para levá-lo a cabo. 1 João vai dizer que os mandamentos de Deus não nos são. Não vai ficar dizendo, tem um monte de gente de ser crente é muito difícil. Difícil é estar debaixo do jugo do inferno. Difícil é estar debaixo das trevas e não saber como é que se livra dela. Hoje, o que eu tenho entendimento é que o jugo de Deus é bendito para mim. Nós acabamos de ministrar algumas semanas atrás, o espinho da carne de Paulo. Era o quê? Que nós acabamos de falar? Era uma dádiva. Era para ensinar, adestrar Paulo. Às vezes, as nossas guerras e batalhas são apenas ferramentas de Deus para nos ajustar à sua vontade. Você quer saber o quanto que tem de nós? É quando Deus nos pede alguma coisa e a gente esperneia todinho. Por isso que Jesus, naquele momento fatídico de muita realidade espiritual, ele vai dizer: Pai, se possível, afasta de mim este, diga cálice. Meu irmão, existia um cálice, um destino de maldição, de desgraça que ele teria que atravessar. Toda vez que eu olhar cálice na Bíblia é um sinal de julgamento. Ele sabia, eu vou passar por um julgamento. Que era qual? O meu, o seu. Era a nossa dívida. Ele falou: se possível, passa, mas de contudo faça a tua. Crente que não coloca a sua vida debaixo do jugo de Cristo e põe a sua alma para ser ensinada por Ele, para receber dele instrução. Eu não sei o que a gente está vivendo. Fica de pé, por favor. Passei muito da hora. Feche seus olhos, por favor. Coloque a sua mente, seu coração, a sua alma diante daquilo que foi exposto aqui pela palavra. Se exponha a essa luz da palavra. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Verso 36 diz: se conheceres o Filho de Deus, verdadeiramente sereis livres. Que jugo ainda te prende, irmão? Que jugo te governa? Porque se existe um jugo, existe um dono do jugo. Existe um governo que está de ideias, de pensamentos, de intentos. E a pergunta é: o que está nos governando? O que está nos controlando? O que está nos dominando? Ah, Senhor Deus. Ah, meu Senhor. Nós rogamos, pedimos a Ti como igreja, Senhor. Senhor, eu não quero ser um pregador que prega aquilo que quer e deseja, Senhor. Mas eu quero pregar a Tua palavra, expor a Tua palavra. Eu não quero adequar a minha ideia à Tua pregação, eu quero adequar a minha vida à Tua pregação, Senhor. A Tua maneira de pensar, a Tua maneira de ver, a Tua maneira de realizar, eu quero sujeitar a Ti, Senhor. Oh, Deus. Eu sei que Tu olhas para nós e Tu tens esperado de nós uma resposta, Senhor, condigna, que seja, Senhor, coerente
com aquilo que a tua palavra nos chama. Tua palavra diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então o Senhor vai dizer: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Oh Jesus, nos ajuda a colocar debaixo do teu governo, Senhor. Tem jugo e tem fardo, tem responsabilidade e tem governo, Senhor. Ajuda-nos como tua igreja a não sermos confundidos, Senhor, com esse mundo, com esse sistema. Senhor, nós não queremos ser chamados só de crentes, protestantes de Bíblia. Nós queremos ser chamados de discípulos do Mestre, que imitam e que copiam o seu Salvador. Em nome de Jesus. Nessa manhã, Ele nos convida a chamá-lo, a não só chamá-lo de Senhor, a não só recebê-lo como Salvador, mas a chamá-lo de Senhor e fazermos o que Ele manda, o que Ele nos manda. Eu creio que existe uma janela de oportunidade nessa manhã. E eu queria te pedir que você, se você quiser, repetir essa oração comigo. Fala: Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, eu decido entregar as minhas vontades, os meus caminhos ao Senhor. E eu desejo, eu quero não só te chamar de Senhor, mas eu desejo e eu preciso de ajuda para fazer aquilo que o Senhor manda. Eu te recebo não só como Salvador, eu te recebo como Senhor, aquele que tem governo sobre a minha vida, porque eu fui livre, eu fui salvo, e agora eu escolho me sujeitar ao jugo do meu Senhor, que é leve, e ao fardo, que é suave, em nome de Jesus. Senhor, no nome de Jesus, nessa manhã, Senhor, nós declaramos trocas de fardos, Senhor. Nós declaramos troca de fardos. Nós declaramos em nome de Jesus um novo nível de revelação, de conhecimento, de entendimento de Cristo. Nós oramos, Senhor, para que a luz resplandeça nos nossos entendimentos, para que resplandeça a luz de Cristo. Meu Deus, e que a gente acesse o caminho da vida que o Senhor tem preparado para todo aquele que escolhe. Ah, meu Deus, para todo aquele que escolhe, Senhor, não só, Senhor, ter um pastor, mas ter um pastor que é o Senhor. O Senhor é o nosso pastor. Amém. O Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o meu pastor, por isso nada vai me faltar. Amém. Ah, na medida que o pastor for o meu Senhor, for o nosso Senhor, nada nos faltará. É nesse lugar de senhorio que nós acessamos o lugar de refrigério. É no lugar de senhorio que acessamos as águas tranquilas, os pastos verdejantes, a provisão. É no lugar de senhorio que ainda quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, nós temos a certeza, a garantia da tua presença. Nós temos a certeza que ainda no meio do deserto, o Senhor promove para nós uma mesa na presença dos nossos adversários, e que haverá óleo sobre a nossa cabeça, e o nosso cálice transbordará. E nesse lugar de senhorio, que a bondade e a misericórdia nos seguem todos os dias da nossa vida. Ah, Deus, em nome de Jesus, nós declaramos chaves viradas. Amém. Chaves viradas, chaves mudadas. Nós declaramos em nome de Jesus, no nome de Jesus, uma nova realidade, novos acessos, no nome de Jesus. E nós renunciamos aos demais senhores,
aos outros deuses, Senhor, aos quais nós servíamos, Senhor Deus. aos quais nós nos dedicávamos. Senhor Deus. Senhor, nós consagramos os nossos sentidos, o nosso olhar, Senhor, o nosso ouvido, as nossas percepções, o nosso tato, o nosso caminhar ao Senhor, porque nós fizemos uma declaração e seguiremos fazendo, Senhor, para te adorar. Para te adorar é que nós nascemos. Para te adorar é por louvor da tua glória que nós existimos. Para te adorar é que nós nascemos. Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Senhor, Tu és aquele que conduz as nossas vidas. O Senhor é suficiente, Salvador e Senhor. Não necessitamos de outro. O Senhor é toda a provisão necessária. O Senhor é toda a ajuda que precisamos. No Senhor está toda a fonte de vida. Por isso nós podemos enxergar. Por isso a luz vem. Por isso a provisão vem. Nós declaramos essa manhã o nosso amor ao Senhor. A nossa devoção, a nossa gratidão. Deus bendito, bendito Senhor. Como é bom te chamar de Senhor. Como é bom te ter como Senhor. Bendito, 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 bendito Senhor. Bendito. Amém, meu Senhor, amém, meu Senhor. Ainda com seus olhos fechados. Eu sinto o Senhor me impulsionando a fazer isso nessa manhã. Isso não é uma coisa comum, você sabe disso. Eu sinto o Senhor dizendo, eu não sei para quantas pessoas. Eu não estou dizendo só as pessoas que estão debaixo de um governo que não é de Cristo, ou pelo menos sabe, tem consciência que não tem estado debaixo desse governo, mas também aqueles que estão na casa, mas que talvez sejam como o irmão do pródigo, aquele que não consegue desfrutar daquilo que o pai prepara, a mesa que é para os filhos. Eu sinto o Senhor dizendo para você que está fora, está debaixo de um governo que não é o de Cristo, mas aqueles que também estão dentro da casa, mas que não conseguem se sentar na mesa e sentir que isso é para você. O Senhor está te chamando hoje para uma aliança, para um pacto. A palavra no hebraico significa e chama berit. E no grego, no Novo Testamento, ela é chamada de ditaque. Deus tem um governo, um pacto que Ele te coloca debaixo do jugo dEle. E você que tem experimentado isso, é agora um intercessor para que as pessoas possam acessar esse pacto que você já tem acessado. Que o Senhor traga outros filhos que estão perdidos, mas que também possa revelar aos que estão dentro da casa um lugar que lhe é de direito comer na mesa. Em nome de Jesus, que hoje o jugo das trevas, o jugo de conceitos malignos, de sofismas e de enganos, como diz lá em 2 Coríntios capítulo 10, possa ser demolido, destruído da tua mente, do teu coração. Em nome de Jesus, nós denunciamos espiritualmente todo o governo das trevas, da ação babilônica, da ação do Egito, da ação dos conceitos pagãos, em nome de Jesus, do governo da alma, do governo do desejo e da vontade. Nós fazemos agora cessar, ser morta pelo poder da ressurreição, da cruz, da maldição, mas da ressurreição que vem pelo Salvador Jesus. Uma nova transformação, novo experimento de vida, de prazer, de governo de Deus, em nome de Jesus. Não de mandamentos pesados, mas da ação do Espírito Santo para a tua mente e para o teu coração. Você que sabe que o Espírito está falando com você, receba no teu interior, receba e se posicione em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos cantar. Aleluia. Ei, obrigado, Senhor. É o jugo dele. É o governo dele. Vem provar, vem experimentar. Por que você vai temer? Eu estou. Qual é o seu nome? Ele vai. Esse é o hino do crente. Esse é o teu hino, meu irmão. Ele vai prover. Provê, Senhor. Quebra o jugo, meu Deus. Quebra o jugo, meu Deus, que não é o teu. Quebra. Fecha com ele. Diga: eu quero uma aliança, Uberite. Eu quero aliança contigo, Deus. Eu aceito o casamento. Eu aceito o casamento. Eu profetizo para a tua vida. Haja o que houver. Ele vai ser teu provedor. Ele é o Deus do pacto, da aliança. Eu não vivo pelo que vejo. Eu creio nas tuas promessas, papai. Queridos, eu creio que nessa manhã, desde o início, eu tive uma impressão no meu espírito, como se Deus estivesse quebrando fortalezas e sofismas na nossa mente, na nossa alma. A palavra de Deus diz, Paulo diz, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Cristo. Você que vai anular. E nós temos declarado que as nossas mentes nesse lugar estão cativas, estão sujeitas ao conhecimento de Cristo. Mas tantas vezes nós confessamos com os nossos lábios, mas dentro de nós há tantos pensamentos, há tantos sentimentos. E eu estava nesses dias lendo, eu tenho lido um livro, Guerra Espiritual, do Chris Vallotton. Você pode continuar com seus olhos fechados só para você se concentrar melhor. E ele tem um estudo que fala são acho que 1.200 palavras que você conversa com você mesmo. Eu não lembro se é por minuto, é uma coisa assim absurda. E estudos mostram que dessas 1.200 palavras, 1.100 são negativas. E eu comecei a pensar, e a Bíblia diz assim, o que eu devo pensar?
Não é só o que eu devo falar, e a gente peca tantas vezes no que a gente fala, né? Mas é o que eu devo pensar. Então eu quero te dar uma sugestão. Não só confesse que Ele é o teu Senhor, não só confesse, mas comece a andar pensando quem Ele é na sua vida, pensando quem você é nele. Em nome de Jesus, discipline a sua mente para pensar a seu respeito, aquilo que Deus pensa, aquilo que o teu Senhor fala. Porque dessa forma nós vamos gerar a vida abundante, a vontade perfeita, boa e agradável, com uma mente transformada. Eu sei que isso foi falado hoje, mas não é o foco. Mas é fundamental que a gente entenda isso, porque senão a gente vai fazer força para que Ele seja o nosso Senhor, e não é por isso. Não é isso, Ele é o teu Senhor. Você já é dele. Você já confessou, você já disse. Ele conhece as suas fraquezas, Ele conhece os seus pecados. Ele diz que se você cair, Ele te levanta. Ele diz que o justo até pode cair, mas não fica prostrado. Mas eu preciso desenvolver um comportamento de quem já entendeu quem Ele é. E para isso eu preciso ler a palavra. Eu ando na minha leitura bíblica sistemática. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? Para que a gente não seja roubado, para que a gente não fique limitado. Para de pensar sobre você menos do que Ele pensa. Olha aqui para mim. Para de pensar sobre você menos do que Ele pensa. Lembra das promessas. A gente canta. Por que quando a gente vem para a igreja, a gente vem para o louvor, a gente começa a cantar? E eu vou te dizer que eu canto com fé, eu creio. Haja o que houver, venha o que vier, Ele vai prover de novo. Quem canta? Quem vive isso? Eu vivo isso, gente. Quantas vezes eu já vi isso em áreas diversas na minha vida. Deus é o Deus do impossível, que chama à existência aquilo que não existe, como se já fossem. Você pode dar um glória a Deus? Esse é o teu Senhor. É o teu Senhor. Hoje eu estava ouvindo até o padre, numa outra palavra, ele estava falando assim: como você forma intercessores? Ele falou assim: Deus não procura, a Bíblia não diz que Deus está procurando intercessores. Jesus fala assim: o Pai procura adoradores. À medida que eu entro, que eu contemplo o Senhor, eu vou sendo nele transformado, eu vou pensando como Ele pensa, eu vou agindo como Ele age, Ele vai se tornando cada vez mais na prática o meu Senhor, mas não é distante dEle, é perto dEle, é adorando, é entregando. Aí quem está pregando mais sou eu, né? Meu marido demorou um pouco mais de 1 hora e eu estou prolongando mais um pouco. Mas vocês estão entendendo? Ele já é o teu Senhor, você já é princesa. Você já é filho. Você já é filho, filha, princesa. Já tem lugar de honra. A mesa já está posta. Independente de todo o resto. Entra na presença. A provisão está aqui. A provisão está lá. A provisão está aqui. Em nome de Jesus, faça um compromisso com você mesmo, seja gentil com você mesmo e pense coisas positivas a seu respeito, a respeito das suas guerras, das suas dores, das suas lutas. Não se debilite pensando em quem você não é, naquilo que você não tem, nas dores que você sofre. Eu não estou falando que você não vai ter momento, que você vai... Não estou falando para você ver uma realidade, não é isso. Mas eu preciso pensar naquela realidade e às vezes eu vou externar essa, né? Amém? Em nome de Jesus. Eu creio que nessa manhã Deus fez algo nas nossas mentes e nos nossos corações. Mentes e corações cativos à obediência de Cristo. Ele é o nosso Senhor e não só o nosso Salvador. Aleluia. Cíntia vai encerrar orando. Crê, irmão, a unção quebra o jugo. Amém. Amém.
A unção quebra o jugo, amém, irmãos? Amém. É a unção de Deus. Amém. É o óleo, a presença do Espírito. Amém. Quebra os jugos. Amém. Jugos que não são dele, estão sendo despedaçados Amém, e quebrados. Senhor. Amém. Venha para o jugo de Cristo, venha para Jesus. o pacto de Cristo. Ah, Amém? Em nome de Senhor. Jesus. Que assim seja para a tua vida, tua casa, tua família. Não importa o que foi até agora, na aliança tudo muda, na aliança, no pacto tudo transforma. Ah, foi um fracasso até hoje, mas no pacto muda hoje, transforma hoje. Amém? Não estamos falando só de igreja, não estamos falando só de oração, estamos falando do Deus poderoso, que ouve, que atende, que está presente nesse lugar. É Ele que tem compromisso de fazer e mudar, em nome de Jesus Cristo. Amém? Cíntia vai orar. Hoje também é aniversário de casamento do André e da Beth. 9 anos. Olha aí. Eu lembro, hein? 9 anos atrás. Estávamos lá celebrando esse dia. Em nome de Jesus, que todo jugo seja quebrado. Haja uma nova liberação do Espírito sobre a vida de vocês. Em nome de Jesus. Senhor, troca, Senhor, as nossas vestes nessa manhã. Troca vestes de injustiça por vestes de justiça. Troca vestes, Senhor, de espírito angustiado em óleo de alegria. Troca, Senhor, as nossas vestes. Nós apresentamos diante do Senhor as vestes, Senhor, rotas, esfarrapadas, Senhor. O Senhor tem para nós, Senhor, vestes novas de filiação, um anel no dedo, sandálias nos pés. Ah, Senhor, lugar à mesa. Nós te bendizemos, Senhor, te bendizemos, Jesus. Muito obrigada. Obrigada pelo teu amor, meu Senhor. Meu Deus, como é bom estarmos na tua presença. Como é maravilhoso desfrutarmos de ti. Desperta-nos, Senhor. Desperta os teus filhos, Senhor. Desperta o teu povo, Senhor. Senhor, para que a gente queira mais de ti. Para que a gente queira conhecer o Senhor mais. Para que a gente queira, Senhor, te adorar mais. Para que a gente queira te contemplar mais. Para que a gente queira entregar mais. Meu Deus, porque à medida que a gente entrega, o Senhor se dá. Ah, Jesus, Deus bendito, nós abençoamos, Senhor, abençoamos cada um nesse lugar. São benditos do Senhor, eu creio, cada um deles, Senhor. O Senhor tem trocado, Senhor, trocado fardos, Senhor. Ah, Senhor, todos nós aqui, quantas vezes, Senhor, nós achamos que chegamos no limite, dizemos assim: acabou a força, acabou o óleo, acabou a alegria, acabou, e um minuto depois o teu Espírito, Senhor, nos enche com alegria, com força, com ânimo, com sonhos, com visões. Senhor, nós cremos em ti, Jesus, nós cremos na transformação que só o Senhor pode proporcionar. Nós cremos, Senhor, nós oramos, haja corações convertidos a ti, corações convertidos a ti, corações rendidos a ti. Nós abençoamos cada um dos irmãos, abençoamos a igreja local, cada família representada, e nós dizemos, Senhor, o nosso lugar é no esconderijo do Altíssimo, a nossa habitação é no esconderijo do Altíssimo, porque nós nos apegamos ao Senhor com amor. O Senhor tem nos livrado, o Senhor tem nos salvado. Ah, meu Deus, o Senhor tem nos abençoado de tantas formas, de tantas e tantas formas, e nós queremos te agradecer, Senhor, 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 bendito, bendito, bendito. Alarga, Senhor, alarga, Senhor, alarga o teu povo, Senhor, para orar. Alarga-nos, Senhor, para aprender a adorar. Alarga-nos, Senhor, para passarmos tempo na tua presença, Senhor, porque os dias nos chamam para o superficial, mas o Senhor nos chama para o profundo, o Senhor nos chama para o oculto, o Senhor nos chama para aquilo que ainda os homens não viram, ainda os ouvidos não ouviram. Meu Deus, nós queremos mergulhar nas águas profundas, Senhor. Ah, Senhor, nos ajuda, Espírito,
Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Mergulha, querido. Mergulha, querido. Acessa o Kairos de Deus. Acessa o tempo de Deus. Larga a mão do controle. Larga a mão do controle. Anda sobre as águas. Anda sobre as águas. Se o Senhor te chamou, vai. Se o Senhor te chama, vem. Anda debaixo da palavra. Anda sob a palavra. Anda, caminha. Caminha a milha que Ele te chamou para caminhar. Ele te chama, é o dia de hoje. Amanhã Ele vai te dar nova provisão. É só hoje, é só por hoje, é só por hoje. Por hoje tem sustento, por hoje tem provisão. Anda por hoje, diz sim por hoje. Amanhã tem novidade para você. Amanhã as misericórdias se renovaram. Amanhã os sonhos continuarão se cumprindo. Em nome de Jesus, acessa, 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 oh Pai, oh Pai. Aleluia. Amém, amém, aleluia, aleluia. O jugo. Existe uma pessoa aqui que estava com um jugo de uma forca no seu pescoço. Uma opressão de morte sobre a tua vida. Está sendo aniquilada, destruída em nome de Jesus. Se você é essa pessoa, sabe que o Espírito está falando com você. Se você quiser nos procurar, depois você nos procure. Mas esse jugo está sendo quebrado, destruído. O jugo da morte, da destruição, da desgraça, da falência na tua vida está destruído e aniquilado no poder e da autoridade do nome do Senhor. Venha sobre ti o Espírito da vida, em nome de Jesus. Deus abençoe, que o Senhor nos dê uma semana de paz, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos fortaleça, que o seu rosto continue brilhando sobre nós, que as suas misericórdias estejam hoje conosco e para sempre. Amém. Shalom, excelente domingo, Deus abençoe, irmãos. Os irmãos aqui dentro da salinha para a gente orar, como a gente tem feito de costume, voltamos a fazer isso, começamos a nossa semana orando uns pelos outros. Os